Assim como a volta daqueles que não foram, estamos de volta e hoje vamos conversar sobre um assunto muito interessante, que é sobre o livro do C.S. Lewis, né? E o ensinamento que ele traz pra gente de como ser um homem na sociedade. O que você não deve ter deixado de ver foi no TikTok alguns vídeos de um pessoal, tipo, você quer ser uma pessoa mais inteligente, você quer dominar as artes do poder, então leia O Príncipe, leia este livro do C.S. Lewis, né? Enfim, o livro que a gente vai tratar hoje é o Cartas do Diabo ao Seu Jovem Aprendiz, que é um livro do C.S. Lewis, né? Que é em formato de cartas, o Fitafúzio, que é um diabo, né? Um demônio mais experiente, ele vai explicar pro seu filho, né? No caso ele é tio do demônio mais jovem. Daí ele vai explicar como ele vai conseguir estar roubando a alma do humano que esse demônio controla. Então, vamos lá. Minha humilde opinião é que, bom, o livro, ele é honesto, tá? No início. Bem, dentro da lógica da religião, né, ele possui até uma crítica muito sensata. O livro vai falar sobre como em pequenos atos o diabo ele vai entrar na família, né, através de discussão, através do egoísmo, né, através dessas manipulações aí. Ele fala até de um trecho, né, de um pessoal mais inteligente que acaba tornando-se amigo do paciente, né, eles usam esse termo paciente, que está sendo manipulado pelo demônio mais jovem e que esses amigos intelectuais, né, acabam criando esse ego nele. Então a crítica era essa. Ele fala sobre o demônio, ele não literalmente querer que você sinta prazeres. Então ele fala que, tipo assim, em vez de demonizar, né, como geralmente muitas pessoas fazem de demonizar os prazeres, como, enfim, as relações interpessoais, bebidas e tudo mais, o demônio quer que você tenha contato com essas coisas, mas que isso te deprecie e não te traga felicidade, né? Porque estar feliz também é estar em contato com Deus, segundo a lógica do livro. Então, até aí, o livro, ele é honesto, tá? Ele tem uma estrutura de cartas e a gente vai estar escutando mais o Fitafúzio nesse processo. A gente não vai estar escutando o demônio mais jovem, a gente vai estar escutando o Fitafúzio. Daí a gente vai estar vendo ele respondendo algumas cartas, a gente não chega a ler as cartas do demônio mais jovem, só do Fitafúzio. E até aí ele é honesto, né? Seguindo a própria lógica da época, do livro mesmo, né? Enfim. Diante de todas essas críticas e tudo mais, a parte mais tensa do livro é a parte final, que é a parte que eu começo a discordar. Bom, dentro da estrutura das próprias cartas, eu já consigo identificar certas coisas que são meio assim, tipo, o livro ele começa a querer se posicionar politicamente, sendo que é um livro religioso, né? E daí ele começa a falar algumas coisas sobre querer um mundo diferente, e isso é uma forma de entrar na mente, enfim, entrar na mente do paciente, enfim, mas aí vai chegar a parte ruim, né? A parte que eu vou me basear para gravar todo este vídeo, que é a parte final. Dando continuidade à história aqui do nosso vídeo, basicamente o livro ele foi concluído e o C.S. Lewis ele fala sobre ter sido um processo difícil a conclusão desse livro. Então, basicamente, ele vai falar que isso despendeu o tempo dele, porque ele tinha que se imaginar, que não sei o que. Na verdade, ele fala que é fácil fazer uma crítica à sociedade, né, e tudo mais, só que era difícil se imaginar fora dela e que isso envolvia muito tempo e tudo mais. Mas ele queria amarrar a obra. E daí ele faz o banquete final, né? O Fitafúzio propõe o banquete, ou o diabo propõe um banquete. Que é assim, né? É basicamente o plano dá certo. E daí o Fitafúzio vai propor um banquete onde ele vai ser elevado a um cargo mais alto. E de lá ele também vai chegar e vai dar algumas instruções, né? Vai falar sobre algumas coisas. Daí o livro vai começar falando que eles não vão ter mais almas boas, né? Almas ricas de vida e tal, e de propósito, como as de Hitler e de outros que eles já fizeram banquete, mas que agora eles vão ter muitas almas de muitas pessoas e tudo mais, enfim, né? Esse não é o ponto.
É aqui onde o querido C.S. Lewis ele começa a demonstrar sua posição política e fazer algumas críticas que eu considero críticas rasas. Então eu vou dividir em duas partes. Primeiro é a crítica à democracia de C.S. Lewis e a segunda parte é a crítica ao comunismo. Tá? Que também aqui é perpassado, né? Ele não vai falar literalmente, inclusive ele fala literalmente, ele usa a palavra comunismo algumas vezes, mas o foco não é esse. Mas eu vou dividindo as partes. Então vamos para a primeira parte, que é a parte da crítica à democracia. Um dos principais pontos é que o Fitafuso ele vai falar sobre a democracia, né? E que a grande vitória deles é essa palavra, democracia. Bom, alguns vão poder me dizer aqui que ele não está falando literalmente como forma de governo, mas a premissa já é um pouco estranha, porque ele fala sobre nivelar por baixo, né? Ele faz uma alusão do milharal, né? Que o milho que cresce mais alto ele é cortado e daí ele não cresce, daí ele não cresce mais, não se desenvolve mais e todo mundo fica num nível medíocre. Ele fala sobre a lógica da escola também, sobre os alunos que se destacam e tudo mais. Ele vai estar falando também que a educação ela vai ser proposta pelo Estado, e se a educação for proposta pelo Estado, esse é o problema. Tipo, tá ligado? Ele meio que ignora que algumas questões socioculturais e socioeconômicas que tratam do próprio desenvolvimento de cada pessoa, né? Que é um processo único. E, bom, ser intelectual, né? Ser intelectual na escola não significa um bom desenvolvimento interpessoal, não significa que essa pessoa é menos ou mais inteligente do que as outras. E, bom, não seria a ideia de igualdade, mas de equidade. Enfim, ele ignora o fato também de que as pessoas saem de locais diferentes, de situações econômicas diferentes e culpa tudo isso à democracia como forma de querer nivelar tudo bom, não é bem assim que as coisas funcionam, né? Isso não é muito pautado na realidade econômica do nosso mundo durante todas as épocas, né? Porque apesar de termos formas de governo diferentes, uma coisa que nunca deixou de existir foram classes sociais de pessoas que têm mais benefícios e pessoas que têm menos. Então a gente não pode simplesmente reduzir o argumento à culpa da democracia ou culpa da educação no Estado, sabe? Então, isso eu achei meio nada a ver, sabe? Eu achei um pouco elitista do C.S. Lewis, como se tivessem pessoas que fossem miraculosamente mais inteligentes e elas se esforçam mais do que as outras. Não tô dizendo que isso não existe, mas se você colocar isso num sentido macro da sociedade, é como se as pessoas não estivessem se esforçando dentro da realidade delas. E que tem pessoas que se esforçam e por causa das que não se esforçam, essas pessoas não se destacam. Vocês estão me entendendo? Tipo, qual é a lógica disso aqui, sabe? O, o, o que é isso se não um argumento elitista do querido C.S. Lewis, sabe? E quando a gente vai analisar isso, a gente precisa entender o tempo e onde o C.S. Lewis se posicionava. Obviamente, C.S. Lewis não era uma pessoa pobre. Ele não era uma pessoa que estava. Não tô dizendo que ele não tem compreensão, sabe, da realidade em que ele estava presente, talvez, né? Mas olhando agora de fora, a gente percebe de onde ele fala e de que condições ele fala, né? Enfim, agora vamos para outra parte que é a crítica dele ao comunismo no próprio livro e nesse banquete que ele propôs no final. Agora vamos para a parte mais problemática, que é a parte final, que é o Lewis fazendo a crítica ao comunismo, né? E a última parte do nosso vídeo. Enfim, o Lewis ele fala do comunismo como um ideal invejoso que não aceita a ascensão das outras pessoas por trás não, né? Por meio do seu mérito. Então, na ideia da cabeça desse louco chapado é que o comunismo ele é um ideal de paraíso meramente, e ele esquece que o comunismo é literalmente uma resposta ao capitalismo. E essa ideia dele de inveja não faz sentido, porque ele ignora todas as desigualdades, todas as divisões de classes, e como eu falei antes, né? Na outra parte, ele ignora tudo isso e ele reduz a inveja. Que é inveja, tipo, você não consegue aceitar outras pessoas vencendo, por isso que você quer que todo mundo fique na miséria, sabe? É isso que você quer, é isso, sabe? Tipo, ele parece um debatedor do MBL, sabe? Atualmente a ideia desse cara é essa, tá ligado? E daí ele fica. Enfim, eu tava mais moderado, né? Mas agora eu vou parar de ser, porque, tipo, meu Deus, como é que você fala um negócio desse, né? Não faz sentido.
Daí ele ignora isso e ele reduz o argumento a isso, sendo que vamos lá, né? Primeiro que o motriz do comunismo não é criar um paraíso, ele existe como resposta a um sistema que produz desigualdade e produz fome, injustiça racial, dentre milhares das mazelas da nossa sociedade. Então, bom, o comunismo não tem uma ideia de paraíso, ele é uma resposta a um sistema que propõe benefício para um e malefício para outros. É simples, sabe? Tipo assim, é muito simples de você ver isso, não é tão difícil assim. E o Lewis, ele, não sei se ele fez isso de má fé, porque ele escreve muito bem, talvez ele tenha feito de má fé mesmo, sabe? Tipo, sei lá, tá ligado? Enfim. Enfim, ele fala sobre a nivelação por baixo, coisa que eu falei na outra parte ali também. E, bom, a gente consegue ver o viés aristocrático dele nisso aí, basicamente. Né? Como eu já falei anteriormente, né? Replicando as minhas falas. Então, por mais que ele não fale diretamente isso, mas ele deixa entender, ele fala que meio que é o seguinte: buscar igualdade social seria uma ferramenta diabólica, né? Porque seria o natural os seres humanos mais desenvolvidos e seres humanos menos desenvolvidos, né? Então ele fica nessa aristocracia aí dele e tudo mais, e ele propõe como a desigualdade natural, sabe? Tipo, eu sei que não é literalmente isso que ele tá falando, mas ele cai nesse relativismo. Eu tenho certeza que não foi algo que ele fez, tipo, aleatoriamente, sabe? E basicamente é isso. Essas são as minhas críticas ao livro. Mas enfim, ele é muito bem escrito, sabe? Eu li ele, tipo, numa noite, li rapidão. E eu percebi isso. Se você me discorda de mim, você tem a seção dos comentários pra você falar comigo e tudo mais. E bom, cuidado, pessoas, ao lerem esse livro pra vocês também não caírem nesse relativismo e aceitarem essas ideias, porque bom, essas ideias não estão pautadas na realidade, sabe? Se o livro fosse só as cartas e ele não tivesse esse viés de segundo plano, sabe? Tipo, de querer promover umas coisas meio estranhas, sabe? Tipo, uns argumentos meio aristocratas e de manutenção do elitismo, e sabe? Tipo, isso é meio estranho. Enfim, é muito estranho. Meu Deus. Esse C.S. Lewis só parece ser um cara meio rico, sabe? Mas enfim, né, mano? Vamos passar pano porque o cara criou as Crônicas de Nárnia, né? Que é legal. O filme, eu não li os livros. Não me julguem. Mas é isso, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a série de. Isso é uma série, né? De mais 3 livros que eu vou ler. E eu vou trazer eles para o resto pros restos dos vídeos, né? Pros próximos vídeos. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. E eu acho que esse vídeo ficou bom. Ficou uma crítica muito boa. E é isso, galera. A gente se vê daqui a 2 dias. Porque eu vou tentar, né, aparecer de 2 em 2 dias. Eu tô tipo o tio Orochi, sabe? Tipo, eu tô sendo o clássico comunista preguiçoso. É isso. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá? E é isso. Se vemos na próxima.